Tô muito gótica hoje, não tô não? Acho que eu tô muito gótica. Alô, Brasil! Sejam bem-vindos de volta! É muito bom ver vocês aqui de novo, sabe por quê? Porque hoje eu vou te ensinar a estudar inglês em casa. Intro! Antes de começar mesmo com as dicas, eu queria contar pra vocês como é que é a minha história de amor pelo inglês. Como é que tudo isso começou? Quem já me segue no Instagram há um tempo já ouviu essa história com certeza. E o que aconteceu foi o seguinte: quando eu tinha meus 10, 11 anos mais ou menos, eu assisti meu primeiro filme do Harry Potter. Foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. Depois que eu assisti aquele filme, eu fiquei apaixonada pela saga e eu descobri que tinham mais 2 filmes antes daquele: Pedra Filosofal e A Câmara Secreta. Eu fiquei viciada. Fiz minha mãe comprar os DVDs, que na época existia DVD ainda. Fiz minha mãe comprar DVD, assistia todo dia em replay, assim, eu terminava, eu colocava de novo. E eu era muito viciada. Só que como eu era nova, uma criança de 10, 11 anos não tá acostumada a assistir filme legendado, então era tudo dublado. Por conta disso, na minha cabeça, eles falavam português. Até que um dia eu fui na casa de alguém. Eu lembro que era na casa de alguém, mas eu acho que não era alguém próximo a mim, eu não conhecia a pessoa, eu não sei. Mas eu fui na casa de alguém e essa pessoa tava assistindo, acho que a Pedra Filosofal, só que legendada. Foi aí que eu fiquei de cara, eu falei, como assim eles não falam português, eles falam outra língua, eles não são daqui? Sabe aquela fase de quando você é criança, que você quer ser o personagem? Então, eu queria muito ser Hermione, assim, eu queria ser... Eu era Hermione, eu não queria, eu era. E aí eu falei, meu, não é possível. E eu tinha, na época que eu assisti o filme, eu tinha a mesma idade deles. Não que eles realmente tivessem a mesma idade que eu, mas na época do filme... Eles tinham 10, acho que no primeiro filme, e eu tinha 10 também, sabe? Eram uns lances assim. Aí eu falava, não, eu quero aprender a falar a língua deles. E eles falam aquele inglês britânico maravilhoso, né? E foi assim que eu me interessei pela língua inglesa. Como eu tenho uma ordem pra dar as dicas, eu vou continuar essa história do Harry Potter depois, porque ela se encaixa em filmes e séries, e eu vou te contar como eu aprendi muito inglês assistindo Harry Potter. A primeira dica e a mais fácil de todas, que eu acho assim, não tem uma pessoa no mundo que fale, não vou fazer isso não, é música. Música. Existe alguém no mundo que não gosta de ouvir música? Se você conhece ou você for uma dessas pessoas, deixa aqui nos comentários, porque eu ainda não conheço. Principalmente Brasil, países que tem muito da cultura americana, a gente ouve muita música em inglês, porque elas fazem sucesso mundial. Com filmes e séries é a mesma coisa. Então vamos fazer assim, você tá lá, dirigindo seu carro indo trabalhar, e aí você escuta uma música na rádio, que não é uma música em português, é uma música em inglês. Você gosta da música, você pega... Não dirigindo, tá? Estaciona seu carro ali, pega o Shazam e deixa ali na música pra você descobrir que música que é aquela. No final do dia, quando você chegar na sua casa, você vai pôr aquela música pra tocar no seu celular, no seu computador, aonde você quiser. Aí você vai primeiro ler a tradução dessa música pra você entender o que a pessoa tá falando ali. Tenta assimilar tudo que tá sendo falado naquela letra. Você pode fazer isso enquanto você ouve a música, pra você sintonizar o contexto de qual parte. No começo da música ele tá falando que eles eram felizes juntos. No refrão, ele fala que ele queria ela de volta. Pega o contexto de cada trecho da música e aí você já tá pronto pra começar a cantar junto com a música. Põe a letra original lá e tenta cantar junto com a música. É lógico que de primeira não é legal você pegar um rap do Eminem, né? Porque ele canta muito rápido. Pega uma música calminha, uma música bem de boinha que você vai conseguir ler e acompanhar. Isso vai te ajudar muito na pronúncia. Filmes e séries são um ótimo jeito de aprender inglês, principalmente porque quem não gosta de ver um bom filme ou ver uma boa série? E se a gente ainda puder aprender com isso, melhor ainda. Então, voltando lá atrás, vocês viram que eu era louca por Harry Potter e queria aprender a falar a língua deles, certo? Eu era muito nova e pra mim eu não tava estudando, mas eu fazia o seguinte:
Eu tinha lá o DVD que tinha todas as línguas, tinha legenda em todas as línguas. E o que eu fazia? Eu pegava um caderno velho desses de escola. Eu não tinha nada pra fazer, gente, lembrando. Eu tinha uns 11, 12 anos. Não tinha nada pra fazer da minha vida. Então essa era a minha diversão. Eu pegava um caderno, eu voltava o filme lá do começo. Mas olha o trabalho também, mas ajudou. Eu pegava o filme lá do começo e eu começava a escrever todas as falas. Eu colocava o filme legendado em inglês. Eu já sabia o filme de cor, porque eu já tinha assistido muito. Eu colocava o filme legendado em inglês. E aí eu pausava em cada fala e eu ia lá. Harry, 2 pontos. O que tava escrito? Hi, Hermione, how are you? Aí eu ia escrever igualzinho tava lá. Hi, Hermione, how are you? E eu escrevia tudo. Até eu cansar, né, na verdade. Porque não era tudo num dia. Aí eu cansava, eu voltava o filme lá do começo e eu falava, você é a Hermione. Aí o Harry falava, quando a Hermione ia falar, eu falava junto com ela. Aí o Harry falava, quando era a Hermione, eu falava junto com ela. Depois, você é o Harry. E assim eu aprendi muito, não só de pronunciação, porque o inglês tem algumas coisas diferentes, né? Tem muito tem... coceira gostosa. Então, me ajudou muito nesse sentido, porque melhor do que com música, quando você ouve a pessoa falando, você consegue identificar melhor. Só que eles tinham aquele sotaque britânico, né? Que não é o que a gente tá familiarizado estando no Brasil, porque a gente consome muita coisa americana. Mas ver os filmes e fazer isso me ajudou também a aprender palavras em inglês. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o curso, porque eu também fiz curso, só que depois de muito tempo, que meus pais viram que eu gostava muito do inglês, gostava muito da cultura americana, e eles falaram, vou te pôr no curso então, pra você aprender melhor. Só que quando eu comecei o curso, óbvio, a gente começa do básico, pra quem não sabe nada. E eu percebi que por conta dessas coisas que eu fazia, dessa intimidade que eu tinha com o inglês, eu já sabia algumas coisas que os outros alunos que estavam começando não sabiam. Eu lembro nitidamente de uma dessas coisas que foi... A professora falou que tinha 2 tipos de porquê no inglês. Um é because e o outro era o why. Ou why e because. Whatever. E ela perguntou se alguém sabia a diferença. E eu fui a única que... Eu fui a Hermione desse dia. Eu falei, eu sei! Por quê? Assistindo os filmes, falando junto com eles, escrevendo, eu reparei que toda vez que eles perguntavam, eles falavam why. E toda vez que alguém ia responder, a pessoa falava because... Então eu já sabia. Ai, vocês estão animados? Eu tô animada. Porque muita gente me pergunta, porque agora eu tô aqui nos Estados Unidos e as pessoas estão, como é que é o negócio do inglês? Como que você estudou? Ai, tô animada pra dar essa dica pra vocês. Porque se funcionou comigo, meu amigo, que nem sou tão esperta assim, você vai arrasar. Próxima dica. Faça um curso. Essa dica tá em 3º na minha lista, mas poderia estar em 1º. Isso quem decide é você. Às vezes, você não tem o dinheiro ainda pra fazer um curso de inglês. Às vezes, você ainda não tem tempo. Então, enquanto você ainda não tem, vai estudando em casa, você já vai se familiarizando com a língua. É por isso que eu coloquei em 3º lugar, porque às vezes você não pode fazer agora, mas você precisa aprender agora. E mesmo que você não esteja fazendo um curso, se você pegar, se empenhar, pelo menos 2 vezes na semana que seja, tirar 1 hora para estudar a mesma língua, tentar entender, você consegue, pelo menos, ter uma noção de como as coisas funcionam no inglês e de como falar uma coisa ou outra. E aí, quando você for fazer o curso de inglês, você vai fazer igual eu. Você já vai saber uma coisinha aqui, outra ali. Nicole, você não falou que ia ser dica sobre estudar inglês em casa? É, exatamente. Quem disse que você precisa fazer um curso numa escola presencial? Eu usei recentemente o aplicativo iTalki para aprender italiano. Não, eu não sei falar italiano. Eu quis fazer uma aula, ver se eu ia gostar ou não. Fiz uma aula experimental por lá e eu achei o aplicativo muito legal. Não é publi, mas poderia ser. O aplicativo é legal porque você baixa, faz o download de graça e aí você escolhe qual idioma você quer falar. Por exemplo, no caso de vocês, o inglês. Você vai achar uma porrada de gente que fala a sua língua e que é fluente ou, enfim, que fala o inglês muito bem para te ensinar. Essa pessoa provavelmente vai ter uma descrição, um vídeo se apresentando e o valor do tempo de aula dela. Por exemplo, 30 minutos é tanto, 60 minutos é tanto. E o legal é que você não precisa pagar por mês e aí você vai ter uma aula por semana.
você paga o quanto você puder. Por exemplo, eu fiz uma aula essa semana, mas putz, semana que vem eu já vou estar mais apertado de dinheiro, então não vai dar pra fazer. Não faz, estuda de outras formas. Na outra semana, você paga uma outra aula de novo. E é assim que funciona esse aplicativo. E eu acho super legal, porque você consegue ter uma aula ou outra com um professor pra te ajudar, pra te contextualizar na língua. Mas não é uma coisa obrigatória, que toda semana ou todo mês você tem que pagar e é uma fortuna. Então vale a pena dar uma olhadinha lá no app. E a última dica, mas nunca menos importante, leia um livro em inglês. Óbvio que se você já tá familiarizado com a língua, né? Porque isso aqui é um livro de verdade. Você não repara nisso aqui? Que eu levei ele numa viagem e o meu creme vazou e... Mas assim, você pode começar com livros básicos. Eu lembro que quando eu comecei a aprender, eu lia livrinho de 10 páginas, coisa simples mesmo. Então, o que você vai fazer? Você não tá muito familiarizado com o inglês ainda, mas você já tem uma boa noção, já sabe falar algumas coisinhas. Pega um livro bem basicão mesmo, 10, 15 páginas, aquela coisa com ilustração, sabe? Um negócio... E lê. Só que o que você vai fazer? Faz um negócio aqui pra mim. Você vai pegar... Vou dar um exemplo aqui pra você. Você tá lendo essa página aqui, certo? Vai ler essa página. Aí você vai encontrar, obviamente, palavras que você ainda não conhece. Você vai grifar essas palavras. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar todas essas palavras que você não conhecia e vai procurar uma tradução pra elas. E o que eu gosto de fazer, não é o que você precisa fazer, mas eu gosto de fazer. Eu pego um post-it e marco aqui a tradução das palavras. Então, por exemplo, a minha memória é muito ruim. É assustador como ela é ruim. Então, o que eu faço? Eu deixo aqui, porque aí eu tô lendo o livro, eu tô lendo a página de novo, agora com a tradução. Eu olho isso aqui e eu falo, puta, o que é isso mesmo? Aí eu venho aqui, é isso. Então, aí já faz mais sentido pra mim. E o que você aprende de palavra nova fazendo isso... Não tá escrito, não tá escrito. O tanto de palavra que você aprende lendo um livro. E não se preocupe se você levou um mês pra ler 15 páginas, pra entender 15 páginas em inglês. Isso é muito normal, não é sua primeira língua. Mas o que importa é que você aprende muito lendo. Muito. Outra coisa que é legal também lendo livro é ler em voz alta, pra te ajudar na pronúncia. Tenta ler, o mesmo parágrafo 2 vezes, uma vez de boinha, outra vez um pouco mais rápido, um pouco mais como se você estivesse falando, porque isso ajuda muito a desenrolar a língua pro inglês. E muito importante, se você não tiver certeza da pronúncia, procura, não fica pronunciando errado. Bom, e antes de encerrar esse vídeo, eu tenho uma dica pra quem já sabe inglês, pra quem tá no processo aí de au pair para vir pra cá, ou pra quem tá vindo pra cá pra fazer qualquer outro tipo de intercâmbio pra melhorar o inglês. Não tenha vergonha de falar quando chegar aqui. Me promete que você não vai ter vergonha, me prometa. Porque tem uma coisa que acontece muito no Brasil que deixa a gente com vergonha de falar com o nativo. O que acontece? Você tem lá aquele seu amigo que sabe mais inglês que você. Aí você fala, vamos conversar pra gente treinar. E aí aquele seu amigo porque eu sei mais, porque eu sei mais. E porque seu inglês é ruim, porque você tem que melhorar nisso. Porque não é assim, porque não é assado. Fala sério. Você já esbarrou com alguém assim no inglês, vai. E aí a gente acha que quando a gente chegar aqui, por eles serem nativos, por eles já falarem a língua desde que eles nasceram, qualquer que a gente falar errado, vão ser 30 pedras na gente. E não é assim. Gente, não é assim. Eu conto nos dedos de uma mão gente que me zoou por causa do meu inglês e foi, tipo, zoação de amigo ainda. Com certeza você vai encontrar gente que, sei lá, você vai em algum lugar comprar alguma coisa, alguém que vai te atender não vai ter paciência pra entender seu inglês, dependendo do seu nível. Isso acontece, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas você tem que pensar que é falando que você vai aprender. Inclusive, falando quando você não sabe. É você falar... Como é que fala? Você chegar pro nativo e falar assim... eu não sei falar isso. Quando a pessoa faz isso, aquilo, e eles vão te falar. É assim que você vai aprender. Eu tô há quase 9 meses nos Estados Unidos e, cara, eu já aprendi muito mais do que eu estudei por 10 anos de inglês no Brasil. Então, assim, não perca a oportunidade, a chance de estar aqui pra melhorar seu inglês e não melhorar
por causa de vergonha. Fala mesmo, que se dane, sabe? Pelo menos você sabe falar outra língua. Muitos deles não sabem falar outra língua, só sabem o inglês. Bom, essas foram as minhas dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, porque eu amei compartilhar isso com vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal, pelo amor de Deus, pra vocês não perderem as outras coisas que estão vindo aí. Se você ativar o sininho, sempre que tiver vídeo novo, vai pular aí na sua tela. Então faz isso, pô, faz isso. Vejo vocês na próxima. Bye!